Provérbios capítulo 22. Assim diz a palavra do Senhor: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Meus irmãos, são três coisas que estes versículos do livro de Provérbios trazem para nós. A primeira delas está no verso de número 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. O que esse texto diz para o nosso coração? Que o verdadeiro homem de bem tem um bom nome na praça. É inaceitável que alguém se diga cristão e tenha o seu nome inserido, vez após outra, na lista de devedores. Devedor no Serasa, devedor de crédito em tudo quanto é cartão que exista, devedor no caderninho de fiados, devedor para irmãos em particular. Infelizmente, há um ditado que cresceu pela falta de observância da palavra de Deus: horrenda coisa é fazer negócio com crente. Já ouviram essa frase? Já, né? Eu acho que cada um de nós tem uma história para contar de um mau negócio feito com alguém que se dizia cristão. Mas a Bíblia diz que o bom nome vale mais do que um patrimônio. O bom nome não se conquista pagando por ele. O bom nome se conquista com um bom testemunho, com um bom procedimento, com uma boa conduta. E isto nós conseguimos no dia a dia, e não da noite para o dia. Pode chegar, irmão, pode vir. Tem lugar para o senhor também. Dá para o senhor colocar o violão aí para mim, por favor? Qualquer lugar. Obrigado. Seja bem-vindo. O bom nome exige que o crente não seja devedor. A Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma, senão o amor com que vos ameis uns aos outros. Irmã Nésia, senta aqui, ó. Seu lugarzinho já está guardadinho, viu? Amém. Deus abençoe. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor com que vos ameis uns aos outros. Isso aqui significa o seguinte: se eu não tenho, não compro. Nós vivemos de consumo, comprando coisas que não vamos precisar delas. Os anabatistas têm o costume de não ter no seu guarda-roupa mais do que 3 mudas de roupas, mais do que 2 pares de sapatos. Podemos não ir a esse extremo, mas é impressionante como nós compramos coisas que não vamos usar. O que nós estamos esperando? Vamos levá-las depois de morrer? Não! A Bíblia diz que se eu tenho, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro. Que tristeza é ver um crente devendo na praça, comprando coisas e não pagando, fazendo compromissos no cartão de crédito e indo o tempo todo para renegociar e renegociar e renegociar. Uma loja que vende ternos colocou escrito assim: não vendemos para pastores, só no dinheiro vivo. E aí alguém foi perguntar: por quê? Porque pastor compra e não paga. Que tristeza escutar uma coisa
honestas. Como é triste! Eu participei de uma igreja onde havia uma venda de produtos doados para a campanha de construção e disseram: não venda para aquela irmã. Mas por quê? Porque ela leva e não paga. O crente tem que ter um bom nome, a tal ponto de que se vai comprar num determinado lugar, fala: olha, eu vou deixar este produto porque eu não posso pagá-lo. O caixa ou o dono do estabelecimento diz: não, senhor, o senhor vai levar. Sabe por quê? Porque eu lhe conheço, eu sei da sua conduta, eu sei da sua honradez, eu sei da sua dignidade, eu sei que o senhor não deve coisa nenhuma. E diz aqui o texto que é melhor, vale mais o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que prata e ouro. Esse ser estimado não é ser amado romanticamente, é ser querido porque é digno. É um cliente que eu quero no meu ramo de comércio porque é um cliente que vale a pena. É uma pessoa que eu quero na minha casa porque é uma pessoa de dignidade. É alguém que eu quero trabalhando comigo porque é uma pessoa honesta. É isso que é uma pessoa estimada. Isso vale muito mais do que prata e do que ouro. Então, o bom nome. Precisamos ter um bom nome. Eu pergunto, será que todos aqui temos bons nomes? Será que todos aqui somos bons pagadores? Será que todos nós aqui sabemos que quando nós devemos, nós magoamos o Senhor e nós damos mau testemunho do Evangelho que alegamos acreditar? É muito triste isso. Segunda coisa, o verso de número 3: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O texto fala de prudência. Sabe o que é prudência? Prudência é você não entrar numa fria. O nosso comportamento tem que ter um limite em que nós não avaliamos apenas aquilo que vai acontecer, mas o que pode acontecer em decorrência daquilo que vamos fazer. Exemplo: estamos no trânsito, alguém nos fecha, vamos atrás, tentamos parar a pessoa, ele levanta o vidro e levanta um revólver bem carregado e mete uma bala no nosso pescoço. Resultado: esposa viúva sem seguro, filhos que serão criados por outras pessoas que não o pai deles e sem escola, uma terceira pessoa que talvez essa viúva vá casar-se novamente, que não se dá bem com as crianças, e nós estragamos uma história por imprudência. Vamos passear, vamos longe, mas não verificamos se os breques estão funcionando ou se os pneus estão alinhados. Muito bem, vamos para uma pista cheia de chuvas à noite e sem socorro. Resolvemos acelerar, escorregamos, capotamos, matamos a família inteira. Oh, foi o diabo? Não, não foi. Foi a imprudência. Eu me lembro de um ministro que estava para dar uma entrevista para um repórter, faz muitos anos isso, e o microfone estava ligado enquanto o repórter estava conversando informalmente com ele. E aquilo foi para o canal de satélite. E ele falou coisas que não deveria ter falado. Quando entrou no ar, alguém disse: olha, vazou tudo. Então, no dia seguinte, ele pediu demissão, dizendo: eu fui imprudente. Imprudentes são estes ministros que conversam por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, pensando que são invioláveis. Não são. Alguém vai detectá-los. A prudência
faz bem para a vida e para a saúde. Um homem prudente, ele guarda uma parte do que ganha. Uma mulher prudente, ela avalia se ela pode relacionar-se com determinadas pessoas que não vão causar estragos para a sua família e nem para a educação dos seus filhos. Um crente prudente, ele avalia as amizades que tem, para que estas amizades não o levem para o pecado novamente. Atitudes simples podem se transformar numa armadilha, numa arapuca. Como aquele jovem que supostamente queria evangelizar, entrou numa bocada, que é um lugar de distribuir drogas, e a polícia deu batida e metralhou, e ele foi morto junto. Imprudência. Como alguns que tentavam evangelizar exatamente no meio de um culto de pessoas que não adoravam a Deus, invadiam a área dos outros e não queriam que fossem agredidos. Meu Deus do céu, é como se entrassem pessoas aqui criticando o culto que estamos prestando. Imprudência. O próprio livro de Provérbios fala que aquele que se mete em questões alheias é como uma pessoa que agarra um cachorro na rua pelas orelhas. Nós devemos ter prudência. A prudência exige que nós nos calemos quando a vontade é falar, e exige que falemos quando a vontade é nada dizer. A prudência nos faz acordar cedo e deitar tarde para deixar as coisas em ordem. A prudência nos faz não fazer determinadas coisas, porque as consequências serão nefastas. Quantos homens de bem, numa posição de destaque da empresa, fraquejaram, permitindo que alguma coisa acontecesse à luz dos seus olhos, e depois, detectados, foram demitidos por justa causa, isto quando não tiveram que responder processos. Por isso o crente tem que ser alguém prudente. Nós não queremos que a nossa família siga o caminho do mundo. Não queremos adultérios em casa. É ou não é verdade? Não queremos imoralidade no meio dos nossos filhos. É ou não é verdade? Então por que a nossa televisão está ligada nos programas da TV, nas novelas e nos filmes de violência? É como assim: às 9 horas da noite, passeada pela paz. Às 10 horas, duro de matar. Não perca. Às 9 horas eu faço passeada pela paz. Às 10 horas assisto o filme Duro de Matar. É incoerência. Muitas vezes, meus irmãos, a incoerência está dentro da nossa casa. Nós devemos ter prudência. Prudência na nossa maneira de tratar as outras pessoas. Prudência nas nossas liberdades para com as outras pessoas. Prudência quando vamos visitar a casa de outra pessoa. Prudência quando vamos tratar de um assunto melindroso. Eu não levo desaforo para casa. Essa é a justificativa do imprudente. Porque você não precisa levar desaforo para casa, você leva o desaforo em oração diante do Senhor e resolve a sua causa em oração. E quando chegar o momento apropriado, você diz a palavra que precisa ser dita. Mas você diz sem a agressão. Quantos pais já espancaram os seus filhos porque estavam num momento de ira e o que o filho fez foi a gota d'água? Então surraram o seu filho e depois olharam para a criança toda arrebentada e choraram dizendo: por que eu fiz isto? Há uma moda antiga, né, dos que são rurais, que o menininho, o pai estava guardando dinheiro para comprar algumas sementes para a lavoura e guardou numa caixa de sapatos, né? E aí o menininho, tadinho, pegou a caixa e pegou aquelas notas todas lá e colou uma nas outras e fez um bonequinho. Disse: olha papai, que bonitinho. O pai pegou as mãos da criança e queimou com brasa. E as mãos da criança tiveram que ser amputadas. Ô papai, será que a minha mão vai sarar, papai? Depois que ele fez,
é que caiu em si, dizendo: meu Deus, o que é que eu fui fazer? Terceira coisa que o texto fala é sobre humildade. 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Meus irmãos, se eu tiver que apresentar o pedigree do meu cachorro, é porque ele é um vira-lata. Porque um cachorro de raça não precisa de pedigree. Ele mostra o que é pela aparência, pelo porte e por ser quem é. Há pessoas que não são capazes de conversar sem dizer assim: viu, irmão, porque eu sou doutor em filosofia, eu sou doutor em contabilidade, eu sou doutor em ciências, eu sou doutor também em ostentação, sabe? Ele não é capaz de conversar um pouco sem mostrar o que ele acha que é. Não, uma vez entrou uma parenta minha em casa, disse: porque eu sei alemão. Que bom que você sabe alemão. Eu tenho um texto aqui em alemão, preciso que traduza para mim. Mas agora não dá, agora não. São 4 linhas. Não. Sabia nada. Ela ostentava, mas não sabia nada. Quem sabe não ostenta, quem sabe faz. E não precisa de ostentação, porque ele é capacitado para servir e não para ostentar. A palavra de Deus nos diz que o galardão da humildade, o temor do Senhor, são riquezas e honra e vida. Ou seja, a sua qualidade vai aparecer. José foi preso na cadeia no Egito. Ele era um príncipe considerado marginal, prisioneiro. E o que aconteceu? De repente, a sua cela, muito provavelmente, ele deixou impecável. O seu companheiro de cela, se é que tinha algum companheiro, eu estou apenas conjecturando, eles organizaram lá um turno de trabalho. E o carcereiro disse: esse rapaz tem qualidades, e eu vou dar a chance para esse rapaz me ajudar, porque ele parece que é uma pessoa que tem capacidade. E o que aconteceu? Ele se tornou o responsável pela cadeia. Quantos começam numa empresa bem de baixo e vão mostrando o trabalho, o serviço e a capacidade e vão conquistando o seu espaço por causa da sua humildade? Guardem bem essa frase: a humildade é a chave que abre todas as portas. Se você for humilde, meu irmão, você é capaz de conversar com um rei. Mas se você for orgulhoso, você não conversa nem com um analfabeto. Porque o orgulho é uma porta bem na sua cara. Você é intransponível. Ninguém suporta o ser orgulhoso, porque o orgulho dele chega 5 minutos antes da chegada dele. Mas aquele que é humilde, ele chega e mostra a beleza de ser sem ostentar. Há uma ilustração que conta a história de uma das rainhas da Inglaterra, que saiu para caminhar e de repente começou a chover. E aí uma menininha disse assim: ô moça, a senhora quer vir aqui debaixo do meu guarda-chuva? Aí eu quero, menininha. Aí foram andando e ela foi conversando com a criança, batendo um papo e tudo. Entra aqui em casa, a senhora toma um suco comigo? Entrou em casa, tomou um suco, ninguém a reconheceu, não havia imprensa, não era fácil uma fotografia e tudo. Aí quando parou de chover, a roupa secou, tomou um suco, bateu papo e tudo mais. Aí quando terminou, ela disse assim: olha, eu vou embora, mas amanhã, mais ou menos umas 8 horas, eu vou mandar um presentinho para vocês, tá bom? Mas não precisa não, vocês foram muito acolhedoras comigo, eu vou mandar um presentinho. Então tá bom, tchau. 8 horas da manhã chega a carruagem real na porta daquela casa, saem os habitantes da casa e falam: o que é isso? De repente desce a rainha, com a coroa e tudo. Quando a criança olhou, quando a dona da casa olhou, a senhora era a rainha? E eu não tinha percebido. De tão gentil e humilde que ela era, ela não ostentou. Nós devemos ser assim
mostrando Cristo às pessoas, de tal maneira que as pessoas não recebem com a nossa chegada já uma parede entre nós, mas elas são acolhidas como o bom pastor faz conosco. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As pessoas gostavam de estar junto com Jesus, porque Jesus falava com autoridade. Jesus tinha sensibilidade. Chega um homem com lepra e chega: Senhor, eu sei que se quiseres podes purificar-me. E diz o texto bíblico: eu quero. Ser, pois, limpo. E imediatamente ele foi curado. Jesus teve sensibilidade. A mulher estava lá levando seu filho para a sepultura, a viúva de Naim, e quando Jesus viu as lágrimas daquela mulher, para e diz assim: mulher, não chores. E foi até o menino, o levantou e o entregou vivo para sua mãe. Nós devemos ser quais Jesus. Alguém está chorando? Dê o seu ombro. Alguém está precisando de um conselho? Seja a voz de Deus para aquela pessoa. Alguém está precisando de incentivo? Levante a alegria daquela pessoa. Alguém está precisando de uma admoestação, de uma repreensão? Repreenda com doçura. E seja nas mãos do Senhor um canal da graça de Deus. Meus irmãos, são só 3 provérbios, mas eles falam muito ao nosso coração. O primeiro, do bom nome. Vamos ler juntos? 22:1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O segundo é sobre a prudência. Vamos ler o 3. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. E o terceiro é sobre a humildade. Verso 4, vamos ler juntos? O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Vamos caminhar dentro desses provérbios? Vamos buscar em nome de Jesus um bom nome? Vamos passar a régua no nosso orçamento e dizer: a partir de hoje, Deus será o meu sustentador. Não vou dever para ninguém, nem o meu dízimo, nem a minha conta d'água, nem da luz, e Deus vai me dar forças e eu vou pagar tudo para a glória e louvor do Senhor. E o segundo, vou ser prudente, não vou me meter em frias, não vou entrar na briga dos outros, não vou abrir a minha boca com coisas que não tenho certeza. Vou ser um homem segundo o coração de Deus. E a terceira, humildade. Vou ter humildade, terei o temor do Senhor, porque isto será a minha riqueza, o meu galardão, a minha honra, a minha vida. Que Deus nos abençoe. Amém.